Então vamos para a palavra, gente. Abram a Bíblia aí em Efésios capítulo 2. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta aí. Quem trouxe Bíblia? Yes! Glória a Deus, glória a Deus. Tragam Bíblia para a igreja, sempre, 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 sempre. Abram aí a Bíblia em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, tá? Enquanto vocês abrem aí, eu vou beber um pouquinho de água aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, e de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Diga, destinados à ira. No entanto, olha só, Deus, que é rico em misericórdia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Por meio do grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga, dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Diga, hoje. Amém? Então até aqui. Hoje eu quero falar com vocês, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem eu daria o tema o seguinte: Deus e o seu amor constrangedor. Vamos repetir isso todos? Fala, Deus e seu amor constrangedor. Quantos aqui já foram constrangidos pelo amor de Deus, em nome de Jesus? Amém? Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje, todos nós fomos constrangidos, cara, por esse amor. Porque olha só esse texto bíblico que nós acabamos de ler. A gente percebe que esse amor de Deus, ele é tão sobrenatural sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos amou no passado. Diga, no passado. Pastor, como assim no passado? A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou quando nós ainda estávamos em pecado. Porque é muito fácil, gente, vamos pensar aqui comigo. É muito fácil a gente amar quem não dá trabalho, sim ou não? É muito fácil a gente se relacionar com pessoas que a gente gosta, que não gera em nós qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, sim ou não? Vocês estão aqui? Só que a Bíblia diz que Deus, Ele nos amou não quando a gente já estava legal. Deus, Ele nos amou quando a gente ainda estávamos no lamaçal de pecado. Diga, meu Deus. É por isso que quando eu leio esse texto bíblico, não tem como não entender esse amor que nos constrange. Esse amor que a Bíblia diz que não foi você que amou Deus. Quem ama Deus aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Só que a Bíblia diz que não foi você que amou a Ele, foi Ele que te amou primeiro. Você pode dar glória a Deus por isso, cara? Cara, quando eu olho para esses textos, eu falo assim: Deus, obrigado pelo teu amor. Sabe por quê? Porque é pela misericórdia de Deus que, por exemplo, hoje eu estou aqui nesse altar, cara. É pela misericórdia de Deus que hoje eu sou um pastor. Por quê? Porque se fosse olhar para a minha vida do passado, eu não poderia estar aqui.
Só que a Bíblia diz que mesmo eu fazendo coisas que desagradavam a Deus, mesmo eu estando no pecado, Ele me amou. E eu quero declarar sobre a tua vida: Ele te ama em nome de Jesus. E a Bíblia diz que não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Deixa eu te falar, se você ainda não está vivendo completamente o propósito de Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida: o amor de Deus vai te alcançar. E quando Deus nos alcança, cara, é inevitável a nossa vida não ser transformada. Sim ou não? Quantos aqui tinham passado em nome de Jesus? Levanta a mão. Ou todo mundo já era assim top das galáxias? Não, acredito que não, senão você nem aqui estava. Amém? Todos nós temos as nossas tretas, sim ou não? Todos nós temos algo que a gente precisa melhorar todos os dias. Só que mesmo na nossa imperfeição, presta atenção no que eu vou falar para você, mesmo na nossa imperfeição, Deus nos amou. Meu Deus do céu. Ah, cara, você precisa ser apaixonado por Jesus. A Bíblia diz, olha, que Ele nos concedeu a vida. Sabe por quê? Porque antes, deixa eu te falar, é por isso que quando você aceita Jesus, é por isso que quando você começa a andar com Jesus, a Bíblia diz que você é nova criatura. Diga, nova criatura. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fundamenta, sabe o quê? Que nós estávamos mortos. A Bíblia fala no versículo 1, coloca aí por favor, Valesca. Olha só, nós estávamos mortos, Ele vos concedeu o quê? A vida. Por quê? Estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Lá na frente a Bíblia vai dizer que o que a gente merecia era a ira de Deus. Mas porque Ele nos amou, mesmo a gente nas nossas transgressões, mesmo a gente no pecado, a Bíblia diz em João 3,16, o texto clássico: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova de Deus para comigo e com você é o que Ele entregou. Deus entregou a coisa mais preciosa. Deus entregou Jesus para que hoje nós estivéssemos aqui livres, amém? Para que hoje nós estivéssemos aqui experimentando desse amor, cara, experimentando desse cuidado, experimentando desse Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes, amém? Experimentando desse Deus que nós podemos ser como o ipê, né, Andresa? Com os galhos secos, que ninguém dá nada, mas na estação própria as flores acontecem. Deixa eu te falar em nome de Jesus, se você está aqui hoje como uma árvore com um galho seco, eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida: você vai florescer em nome de Jesus. Sabe por que você vai florescer? Porque a Bíblia fala que não precisa nem vir chuva. Como é que é, Jessé? Ao cheiro das águas voltará a brotar. Então não sei como você se encontra, cara, mas eu já posso sentir o cheiro das águas vindo sobre a tua vida, amém? Talvez tem coisas na sua vida que secaram. Talvez tem coisas na sua vida que hoje você não enxerga mais as flores. Mas eu quero em nome de Jesus, de uma forma espiritual, cara, declarar que o cheiro das águas está vindo sobre você. E o teu ministério vai ser restaurado. A tua casa vai ser restaurada. Se você está desempregado, portas irão se abrir sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você está enfermo, eu profetizo, seja curado agora em nome de Jesus. Porque o cheiro das águas está vindo sobre você, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu a vida. E a Bíblia fala: nos quais andastes no passado. Todos nós temos um passado, amém? Por isso que a igreja, cara, é a coisa mais extraordinária que existe. Porque nós somos uma junção de pessoas que tiveram um passado, alguns com um passado traumático,
Alguns com um passado que você não conseguia ter perspectiva, mas a partir do momento que a gente entende esse Deus, a partir do momento que a gente começa a servir Jesus, Deus nos dá uma oportunidade de vivermos um presente extraordinário e um futuro deslumbrante. Você está aqui em nome de Jesus? Sabe por que eu estou falando isso? Cara, como Deus tem falado ao meu coração sobre esse novo ciclo que nós vamos viver a partir de hoje. Eu acredito que o segundo semestre de 2024, aqueles que têm fé para poder receber, recebem em nome de Jesus. Aqueles que não viveram algo bom no primeiro semestre, deixa eu te falar, se você tomar posse da palavra que eu estou declarando nesse altar, o segundo semestre da tua vida vai ser extraordinário em nome de Jesus. E se você fala assim, pastor, o meu primeiro semestre já foi bom, então se prepara para viver um segundo semestre extraordinário. Sabe por que eu estou falando isso? Por conta desse amor. Porque se não fosse esse amor extravagante de Deus para conosco, a gente já estava fadado à destruição. A gente estava fadado à derrota. Mas deixa eu te falar, eu quero que você saia hoje daqui com uma fé aumentada. Eu quero que você saia daqui com um fogo ainda maior dentro de você, para que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, porque muitas vezes, cara, a gente não vive as promessas de Deus, sabe por quê? Porque a gente não toma posse, a gente não tem fé para isso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, como aquele discípulo um dia falou assim, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero profetizar sobre a tua vida, Deus vai aumentar a fé dentro do teu coração. E é muito louco, porque a Bíblia fala que até o desejo de adorar vem dele. Então é ele também que planta a fé em nós, para a gente crer. Que coisa doida, né? Não é uma coisa minha para com Deus, o próprio Deus gera isso dentro de nós. Pastor, como é que eu faço? Apenas abra teu coração e toma posse daquilo que está sendo profetizado hoje aqui em nome de Jesus, amém? Eu sinto a glória de Deus aqui na casa, em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que a gente andava no passado, a gente tinha um passado. E ele fala, olha, vocês viviam nesse passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deixa eu te falar, querido, em nome de Jesus. Da mesma forma que há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, que todos estavam reunidos, como uma reunião como essa, todos estavam juntos orando, e a Bíblia diz que de repente, meu Deus, de repente veio um vento, como se fosse um som de vento, e entrou naquele ambiente, todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele dia, a história da humanidade mudou. Porque a partir de agora, Deus ele não apenas visitava alguns tipos de pessoas. A partir de agora, todos aqueles que abrissem o coração para Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo iria habitar dentro. Não é uma visitação, não é um arrepio que eu sinto. A gente pode ter essas sensações, sim ou não? Amém? Eu mesmo fico chapado, cara. Eu arrepio, dá vontade de chorar, dá vontade, sabe? Mas não é sobre isso. É você entender de uma vez por todas que o próprio Deus, que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Só que da mesma forma que o Espírito Santo habita dentro de nós, existe também o que a Bíblia fala sobre esse Espírito que atua sobre aqueles que vivem na desobediência. Por isso que a Bíblia fala que o melhor é obedecer. Vocês estão aqui? Amém? A Bíblia fala que não é sacrificar que é melhor, o melhor é obedecer. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque ela entende que existe um espírito que atua sobre aqueles que desobedecem. E vamos pensar aqui, cara.
quantos aqui não nasceram num berço evangélico? Levanta a mão, um berço cristão. Levanta a mão mais alta aí. Olha só a quantidade de pessoas. Quantos aqui que nasceram, mas tiveram experiências depois de adultos com o Espírito Santo? Levanta a mão, em nome de Jesus. Olha só, que coisa extraordinária. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa pensar o porquê hoje a gente não faz certas coisas que antigamente para nós era normal. Sim ou não? É ou não é? Você já parou para pensar? Tipo assim, cara, antigamente eu ia para certos ambientes, antigamente eu sentava em algumas rodas, e para mim era normal. E hoje já não é mais, sabe por quê? Porque hoje o que habita dentro de mim é o Espírito Santo, e é o Espírito da obediência. E não o Espírito da desobediência. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Vocês estão entendendo? E é por isso que a Bíblia fala no versículo 3, coloca para mim aí o versículo 3, por favor. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 3, cara. Anteriormente, alguns também caminhavam. Era alguns que a Bíblia fala? A Bíblia fala o quê? Diga todos. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne. É massa esse texto, né? É muito a gente, né? É muito nós, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Diga, destinados à ira. É por isso que o dia que eu entendi o amor de Deus, cara, que enviou Jesus, para que hoje todos nós tivéssemos acesso novamente a Deus. E hoje já não existe mais essa ira de Deus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles se tornam filhos. Deixa eu te falar, você é filho de Deus. É por isso que você tem que ser louco por Jesus. É por isso que você tem que entender esse amor que um dia te alcançou. Você não está aqui à toa, amém? Eu quero falar hoje, você não está aqui sentado nessa cadeira à toa, ouvindo essa mensagem. Sabe quem te trouxe aqui? Não foi uma pessoa que talvez te convidou. Foi o próprio Deus que te trouxe aqui para poder você ouvir o quanto Ele te ama. E Ele te amou não quando você estava certinho. Até porque quem é o homem para poder falar que está 100% certo? Vocês estão aqui? Nós estamos num processo, sim ou não? A Bíblia fala que é um processo de aperfeiçoamento. Todos os dias, por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós, e Ele é o único capaz de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E é Ele que vai nos conduzindo. É por isso que hoje, algumas coisas você olha e fala assim, cara, isso não tem mais sentido para mim. Por quê? Porque é o Deus que habita dentro de você que vai te convencendo, que vai te constrangendo. E aí você percebe que antigamente você precisava de algumas situações para ser feliz, e Ele te completa por inteiro, a ponto de você não precisar de mais nada. Amém? Eu falo com os solteiros da igreja, eu falo, cara, você precisa ser intenso em Jesus, porque você precisa ser completo nele. E aí a gente vive numa geração, sabe o que? Que precisa de alguém para poder ser feliz. Deixa eu te falar em nome de Jesus, você não precisa de ninguém para ser feliz. Você já tem Deus na tua vida. E quando vier alguém, não é que essa pessoa vai te fazer feliz. Vocês dois já são felizes. E aí vocês vivem uma felicidade plena. Você entende o quanto que isso é poderoso? É por isso que eu falo para as pessoas, Deus une propósitos. Então seja completo, mesmo solteiro, amém? Vai chegar, calma, respira. Tem gente que está falando assim, ai Jesus, está demorando. Mas calma. E aí a Bíblia fala no versículo 4, cara,
Eu acabei de falar que nós merecemos o quê? A ira, diga, a ira de Deus. Mas no versículo 4, olha só. No entanto, Deus que é rico em misericórdia. Gente, olha só o que a Bíblia diz. Deixa aí o versículo aí. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada o quê? Então, gente, me ajuda a pregar em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada... E aí o que a Bíblia continua falando? E é por isso, e é esse o fato de nós não sermos consumidos. Sabe por que você está de pé hoje? Porque a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. Amém? E a Bíblia diz que esse Deus que a gente serve, cara, Ele é rico em misericórdia. Por meio do grande amor com que nos amou. Cara, você é amado por Deus. Sabe, as pessoas podem apontar o dedo para você. As pessoas podem te julgar. As pessoas muitas vezes podem não entender o porquê você age da forma que você age. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece o teu coração. Amém? Deus sabe. Deus conhece. E vai ter uma hora que não adianta. Nós vamos nos render a Ele. Amém? Aí tem pessoas, Daniel, que demora a se render, né? E eu falo, cara, como essa pessoa é burra? Porque não se rende logo, né? Aí tem que meter a cara na parede, tem que se ferir, tem que voltar todo arrebentado. Deixa eu te falar, você não precisa. Porque você, sabe o que você precisa? Você precisa experimentar desse amor. Porque uma vez que a gente experimenta desse amor, a gente vive agora, como diz o discípulo, já não vive mais eu. É muito doido, cara. Quando você abre o teu coração para estar, sabe, nesse relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Deus quer que você se relacione intimamente com Ele, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar para você esse cuidado. Tem pessoas que fogem do cuidado de Deus. Tem pessoas que Deus está falando assim, vem, vem, vem. E a pessoa está indo para outro rumo. E aí é como o pai do filho pródigo, que muitas vezes não queria ouvir o que ouviu do filho, de falar assim, pai, me dá a minha herança. E Deus é esse pai, que muitas vezes permite a gente ir para lugares, mas não são esses lugares que Ele tem para nós, amém? Só que chega um momento da nossa vida, que a gente cai em si, diga, caindo em si. A Bíblia diz que esse filho, caindo em si, ele se levantou e voltou. E aí ele volta para esse amor, ele volta para esse cuidado. E aí quando ele volta, ele é surpreendido, porque o amor de Deus para conosco é assim, Ele nos surpreende, amém? Ele é aquele que nos ama tanto, que Ele nos surpreende. Quem é casado aqui, levanta a mão. Você já foi surpreendido pela sua esposa ou pelo seu marido? Não é bom? E aí deixa eu te falar, qual foi a última vez que você surpreendeu o seu marido e a sua esposa? Quero só te cutucar, sabe? Porque se a gente que ama ser surpreendido, a gente já fica, sabe, feliz demais. E Deus, como nosso Pai, é esse que nos surpreende. É por isso que quando o filho volta, o irmão mais velho fica revoltado. Porque muitas vezes eu e você, a gente tem o espírito do irmão mais velho. A gente acha que as pessoas não são dignas. Ah, mas falhou. Ah, mas fizeram isso com você. E você ainda age desse jeito. Ah, querido, em nome de Jesus. Uma coisa que eu tenho orado para Deus, eu falo, Deus, eu não quero nenhum tipo de sentimento ruim dentro do meu coração. O que as pessoas fizeram comigo, o problema é delas. E aí eu não posso reproduzir aquilo que fizeram.
E aí tem pessoas que falam assim, mas eu não sou trouxa. Deixa eu te falar, isso não é o evangelho. O evangelho é você ser simples. O evangelho é você ser ingênuo. É por isso que a Bíblia fala que Jesus fala assim, vocês precisam ser como? Entende? O quanto muitas vezes a gente tem que, não sei nem se existe essa palavra, desamadurecer. Talvez a gente amadureceu demais, e aí a gente está agora pensando demais. E aí tudo a gente critica, tudo a gente aponta, tudo a gente tem uma opinião. E aí Deus está falando para a gente assim, volta a ser como criança. Volta a ser ingênuo. Volta a ter o coração puro. Volta a ter o coração simples. Amém, gente? E é esse amor que a Bíblia fala, cara, que Ele é rico em misericórdia. E aí no versículo 5, olha só. Ele deu-nos a vida. Deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois. Diga, pela graça eu sou salvo. O dia que você entender a graça de Deus, cara, o dia que você entender que a graça é um presente, e é um presente não porque a gente merece, porque a gente não merece, grosso. O que a gente merece é a ira de Deus, mas é a graça que nos alcança, que nos aproxima de Jesus. É por isso que eu falo que aqui na Real Amor nós não somos uma junção de santos, nós somos uma junção de pecadores arrependidos, porque a graça é um presente de Deus para os imperfeitos. Quem é imperfeito e dá glória a Deus? Isso não é a graça, cara, de Deus para nos levar ao propósito. Só que hoje a gente vive numa geração que banalizou a graça. A graça não é um atestado de Deus falando assim, você pode viver uma vida de pecado que está tudo bem. Não, a graça não é isso. Sabe o que é a graça? É quando você entende essa graça, e a partir do momento que eu entendo essa graça, eu vou lutar todos os dias para não pecar. Porque agora eu entendi que esse presente que Deus me deu de graça, eu preciso valorizar esse amor. E é por isso que eu ando em obediência. Vocês estão entendendo? Amém? E isso é sobrenatural, cara, isso é extraordinário. Porque se você entender de uma vez por todas que o que Deus quer de mim e de você é esse relacionamento de intimidade. Porque quando eu me relaciono intimamente com uma pessoa, eu conheço ela 100%. Amém? Ou quase 100%. Por exemplo, eu acredito que eu conheço a Andréia hoje mais do que a mãe dela, mais do que o pai dela. Porque eu me relaciono intimamente com ela todos os dias. Então quando ela acorda eu já sei como ela está. Eu já sei que alguma coisa ou está legal ou não está legal. Por quê? Porque eu a conheço. E é esse relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Amém? E aí quando eu tenho esse relacionamento de intimidade, quando eu entendo esse amor que me amou, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu merecendo a ira de Deus, a minha vida agora está em agradar aquele que estendeu a mão para mim, aquele que me amou, entendeu? Então tem pessoas que falam assim, pastor, pode isso? Eu falo, me faça a pergunta de pode ou não pode. Porque não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de intimidade. Amém? Porque quando você é íntimo de Deus, o próprio Deus gera no teu coração ou pode ou não pode. Você está aqui? Aí como que eu, um ser humano, vou falar para você, pode isso? Não pode isso. Sabe quem fala isso na tua vida? É a religião.
A religião que fala, ó, você não pode isso, você não pode aquilo. Ontem mesmo eu estava na casa da minha mãe, a gente estava conversando na mesa, e aí uma amiga da minha mãe falou assim, olha, tem um sacerdote que eu já estou a ponto de sair da igreja. Foi ou não foi, mãe? Estou a ponto de sair da igreja, por quê? Porque toda palavra dele, ele fala assim, olha, você que tem tatuagem, você está errado. Você que tem piercing, você está errado. Você que tem brinco, você está errado. E ela falou assim, qual sentido tem nisso? Por quê? Porque a religião quer te manipular. Jesus quer gerar um relacionamento de intimidade com você, ao ponto dele te convencer daquilo que para ele é errado. Amém? Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, cara, o teu relacionamento com ele venha se aperfeiçoar, em nome de Jesus. E para a gente caminhar aqui para o fim, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Diga, por meio da fé. Pastor, como é que eu sou salvo? Pela fé. Diga, pela fé. E aí olha só o fundamento bíblico, que é lindo isso daqui, ó. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo versículo, 9. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Você está aqui? Está vendo? Aí tem pessoas que estão querendo fazer para Deus. E a Bíblia está dizendo, não é pelas obras, não é por aquilo que você faz, é pela fé. Amém? É pela fé. Então vai ter hora que a gente vai ter que parar de fazer, e a gente vai precisar começar a crer. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Pastor, você está pregando para o povo parar de fazer? Não estou falando para você parar de fazer, é porque você tem que fazer da forma certa. Porque tem pessoas que acham que fazendo as coisas para Deus, ele está garantindo um lugarzinho no céu. Tem alguns que até vendem, né, terreno no céu, e os trouxas ainda compram, né? Ah, querida, em nome de Jesus, você precisa ser profundo nas Escrituras, para que você não seja enganado. Amém? A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de, diga, conhecimento. É por isso que nos nossos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias, quem acredita que nós estamos nos últimos dias? Seriam levantados falsos profetas. Então tem coisas que está acontecendo hoje em dia, que para mim não assusta, porque só está se cumprindo a palavra de Deus. É por isso que aqui na Real Amor eu sempre falo para as pessoas, eu falo, cara, nós somos uma igreja extremamente contemporânea, nós somos uma igreja para essa geração, e quando eu falo para essa geração, não é para a geração jovem, é para nós, amém? Porque graças a Deus, cara, a nossa comunidade de fé, a gente tem senhoras de 70, 80 anos, a gente tem criança, a gente tem adolescente, a gente tem jovem, a gente tem adulto. Por quê? Porque a gente acredita nessa igreja, numa igreja que é biblicamente correta. Por isso que aqui a gente sempre vai expor a palavra para você, a gente vai te ensinar o que é bíblico. Eu não vou aqui querer mexer com as suas emoções, amém? E olha que, se precisar eu sei fazer, mas eu não estou aqui para isso. Sabe, eu não quero vir aqui pregar uma palavra bonitinha, de glória a Deus e aleluia, e você sair, sabe, ai, foi uma bênção, mas não mudou nada. O que adiantou? Você só teve uma experiência de arrepio. Mas se hoje você entender, cara, esse amor aqui, ó,
que um dia te alcançou, que um dia me alcançou. A minha vida muda. Sabe por quê? Porque a partir de agora eu entendo que eu preciso me relacionar com esse Deus, e é esse Deus que vai me guiar para o propósito. Amém, gente? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Deus está levantando, cara, homens e mulheres, cristãos verdadeiros, para impactar esse tempo, impactar essa geração. Você sabia que você carrega algo único? E que somente você, presta atenção que eu vou falar, somente você, Kennedy, é capaz de cumprir aquilo que Deus te entregou. O Gessé não pode cumprir a porção que Deus entregou para você. O Léo não pode cumprir a porção que a Andréia tem. A Andréia não pode cumprir a porção que eu tenho. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Amém? É por isso que você tem uma digital única. Deus é perfeito. Existe uma porção de Deus sobre a tua vida. Sabe por que as pessoas gostam de se relacionar com você? É dom de Deus, para que um propósito se cumpra. Seja esse instrumento de Deus nesse tempo e nesta geração. Amém? Deus tem algo para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Hoje eu fui cear na igreja do pai do Daniel, que toca violão aqui. Eles são pastores, e aí nos convidou para a gente cear juntos. E aí na ceia lá, o pastor ele falou uma história muito legal. Acredito que alguns de vocês conhecem essa história. Diz que uma pessoa decidiu viver um propósito. Eu vou viver um propósito. E o propósito da vida dessa pessoa era fazer um bolo de chocolate para Deus. A partir do momento que ele conheceu a Deus, ele falou assim: a minha vida hoje vai ser fazer o melhor bolo de chocolate da história, porque eu quero entregar esse bolo de chocolate para Deus. E aí ele pesquisou todos os tipos de chocolates, ele entendeu qual era a melhor farinha, ele entendeu qual era o melhor leite, ele foi fazendo e foi aperfeiçoando o bolo, e ele viveu assim. Por quê? Porque o objetivo dele era fazer um bolo para Deus. E aí, a história diz que ele morreu. E aí ele chega no céu com um bolo de chocolate. E aí ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, a minha vida foi estudar, a minha vida foi pesquisar os melhores produtos, as melhores matérias-primas, para poder desenvolver um bolo de chocolate para o Senhor. E Senhor, está aqui o bolo de chocolate, que eu dei a minha vida para poder fazer para o Senhor. Aí Deus pegou o bolo e falou assim: faz o seguinte, dá esse bolo ali para aquele anjo. Aí o cara falou assim: ué, Deus, mas a minha vida, o meu propósito foi fazer um bolo para o Senhor. E está aqui o bolo de chocolate. Aí ele falou assim: mas deixa eu te falar, eu não gosto de chocolate. Aquele anjo que gosta de chocolate. Sabe o que eu aprendo com isso, cara? É que eu e você, nós precisamos estar atentos a voz de Deus, para entender o que Deus quer de nós. Porque muitas vezes a gente está fazendo bolos de chocolate por aí, e Deus está olhando e falando assim: eu nem gosto de bolo de chocolate. É por isso que os discípulos em Atos dos Apóstolos, mesmo fazendo algo bom, a Bíblia diz que Paulo ele vai para uma região e vai pregar a palavra de Deus. Era algo bom, sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo fala para Paulo: Paulo, não pregue nessa cidade. E eu acho que eu falei semana passada, nem sempre uma boa intenção é a vontade de Deus. E a minha oração é para que todos nós, a gente entenda de uma vez por todas o que Deus quer da gente. Amém? E que a gente não venha fazer um bolo que Deus não quer que a gente faça. E que a gente venha ser
filhos que obedecem a Ele, porque um dia a gente experimentou desse amor. Amém?